E aí entra outro ponto interessante para a gente, que eu vou trazer algumas citações aqui rapidamente para a gente, tá? Nesse mesmo State of the World Forum, eles têm um relatório final, no ano 97, em que eles fizeram o seguinte, ó. Propuseram criar uma nova cultura integral, dizendo que a mudança para uma cultura integral deve acontecer e acontecerá, ou seja, eles estão definindo o que vai acontecer, em todos os níveis de interação. Todas as funções e relações serão redefinidas, valores espirituais íntimos, relações familiares íntimas entre homens e mulheres, entre adultos, crianças e velhos, comunidades, nações, grupos étnicos e culturas, instituições globais, e a relação dos humanos com o mundo natural e o sistema vivo mais amplo. Então ali eles estavam definindo o quê? Uma cultura integral que ia mudar toda a maneira das pessoas viverem e das pessoas se relacionarem. E o grande objetivo era o quê? Integrar os seres humanos ao mundo natural, tá certo? Então esse que era o propósito que eles tinham lá em 97 já trabalhando, nessa cultura integral, né? Integral lembra-se todo, né? Então tudo vai ser imerso nessa cultura. A hora que eles dizem aqui em 98, Robert Miller, ele disse o seguinte, desde 1980, nós entramos em um novo período, de agora em diante a Terra está em primeiro lugar, tá certo? Então ele coloca a Terra em primeiro lugar. Aí depois ele vai falar o seguinte, eles querem implementar o plano populacional, dar apoio à vida simples e frugais, e fazer com que as corporações multinacionais adquiram consciência global. Isso me dá esperança. Então lá, em 98, ele já estava dizendo isso, que a partir de 80, a Terra agora está em primeiro lugar, tá certo? Então a gente tem que cuidar da Terra, a humanidade vai ficar no segundo plano, e é importante o quê? Que as corporações multinacionais, elas adquiram consciência global. Se você já ouviu falar do ESG, depois você dá uma pesquisada no Google, você vai ver que é uma grande preocupação das grandes empresas hoje, tá certo? Estarem preocupadas com ambiente, estarem preocupadas com essa questão da transparência, toda essa questão aí de você degradar menos o planeta. Tá? Então, todas as grandes corporações estão rumando para isso. Então, isso é algo lá de 1998, que hoje está acontecendo. Em 1995, Sun Kim, ele diz o seguinte, a reunião de 1995 do State of the World Forum conclamou a humanidade a criar uma teologia ecológica ecumênica, centrada em um senso renovado de reverência pelo meio ambiente que forneça um denominador comum e ponto de concentração para a cooperação entre as maiores religiões do mundo. Então, o que ele está querendo dizer lá em 95 para a gente? Que haveria de ter uma teologia ecológica ecumênica, ou seja, todas as religiões deveriam se voltar em torno de uma causa, que é o quê? Ecológica, tá certo? Então todas as religiões do mundo deveriam se voltar para essa questão. Olha só, em 1997, o Mikhail Gorbachev, ele fundou a Cruz Verde Internacional. Tá? A gente tem a Cruz Vermelha, que cuida das questões humanitárias, e aí ele criou a Cruz Verde, que cuida das questões ambientais. E aí, numa das entrevistas, ele disse o seguinte, nós precisamos de um novo Código Jurídico Ambiental Internacional baseado em uma Carta da Terra, um pacto similar à Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Minha esperança é que esta carta seja como os 10 mandamentos, um sermão da montanha, que forneça uma orientação para o comportamento humano para com o meio ambiente no próximo século. Ou seja, ele escreve essa Carta da Terra lá em 1997, como se fosse um pacto jurídico ambiental internacional, ou seja, vai abarcar todo mundo, e ele gostaria que essa carta fosse como os 10 mandamentos, tá certo? Uma lei que vai reger a vida e a moralidade das pessoas. Esse mesmo Mikhail Gorbachev, né, ele que foi o último líder ali da União Soviética, ele inclusive, né, que participou ali da queda do socialismo, né, e depois até recebeu um prêmio Nobel da Paz, ele se dedicou depois da queda da União Soviética inteiramente a essas questões ambientais. Olha o que ele diz. Bem, eu acredito no cosmos. Todos nós estamos ligados ao cosmos. Olhe para o Sol. Se não há Sol, então não podemos existir. Então, a natureza é meu Deus. Para mim, a natureza é sagrada. As árvores são meus templos e as florestas são minhas catedrais. Então, essa aqui era a definição de Mikhail Gorbachev. Então, ele falava que a natureza, para ele, é o quê? É o Deus dele. Tá certo? Uma visão totalmente panteísta, né? Que remete lá às religiões orientais. Já o padre Luiz Dolan, ele faz parte da URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas. Lembra que um outro lá falou o quê? Que precisava ter o quê? Um pacto ecumênico entre as igrejas, né, através de uma causa ecológica. E aí, olha o que o padre Luiz Dolan, padre católico, ele diz. Ele é participante da URI, né, essa Iniciativa das Religiões Unidas, que é um dos órgãos também pertencentes à ONU. Disse que o futuro governo mundial deve ter uma base religiosa.
A governança global é retratada essencialmente como um ideal civil, mas não funcionará a menos que também seja apresentada como ideal religioso. Então ele está dizendo o quê? Que a nova ordem mundial, essa ideia de você, né, ter um governo sobre todas as nações, ele precisa acontecer, mas ele só vai conseguir acontecer se ele for apresentado como um ideal o quê? Religioso. Por quê? É isso que vai unir as pessoas, tá certo? É isso que vai unir as nações. Só que como que eu faço se eu sou cristão, se você, né, é muçulmano, né, se o outro é judeu, como é que eu posso unir essas pessoas em torno de figuras? Você tira a figura, né? Então não é mais Cristo, não é mais o Alá, não é mais Maomé. Você faz o quê? Algo maior, algo que pertence a todos, que é o quê? A natureza, tá certo? A terra, toda essa questão aí que envolve o que o Gorbachev disse, né? Que a natureza é o Deus dele. E aí, quando a gente avança mais um pouquinho, o Robert Miller ele vai dizer o seguinte. Opa, você quer repetir, né? Isso. Ele disse o seguinte pra gente, eu voltei, na verdade. A gente percebe que todas essas ideias desses governantes, né, políticos, esses homens, o Papa Francisco, quando ele assumiu, ele começou a trabalhar justamente aquilo que eles falaram. Eles falaram o quê? Que eles tinham que estabelecer, né, um governo mundial. Até 2025 a gente vai estar debaixo de um governo mundial. Isso era o que eles colocaram. Depois eles falaram que esse governo mundial ele precisava estar ligado a uma religião também, porque senão não ia funcionar, tá certo? E aí a gente viu todo o movimento que precisaria unir todas as igrejas em prol do quê? Da questão da ecologia, a questão do meio ambiente, do mundo, da nossa casa comum. Em junho de 2015, o Papa Francisco ele lançou a primeira encíclica dele, né, a sua carta pastoral ali, e ali, né, o resumo dela é assim: é um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. Então, em junho de 2015, ele escreveu essa carta, Laudato Si, tá certo? Ali é até o nome, né? O cuidado com a nossa casa comum. Então aqui a gente percebe que todas aquelas ideias que estavam sendo trabalhadas há mais de 20 anos, 30 anos, elas começam a tomar corpo aqui, tá certo? E por um líder, né, que é reconhecido no mundo inteiro, né, da maior religião que existe. Em 2020 ele escreveu uma outra carta, que é a Fratelli Tutti, né, que é uma Fratelli é a irmandade, né, todos os irmãos ali, seria a tradução, né, todos a irmandade, né, todos unidos ali. E aí olha que interessante que vai dizer aqui pra gente, ó. Ele estabelece, né, ele tem 287 itens estabelecendo duas novas orações nessa carta. A oração ao Criador e a oração cristã ecumênica. Ou seja, você trabalha a parte da criação, tá certo? E também você trabalha a questão da união das religiões. A oração cristã ecumênica. Por isso que a carta se chama Fratelli Tutti, né? Todos irmãos. Então, aquela ideia que a gente viu, você precisa ter o quê? Uma religião o quê? Ecumênica, união dessas religiões em torno de uma causa. A gente percebe aqui que, né, o Papa ele fez muito bem essa lição de casa aqui, trabalhando essa ideia de um governo mundial, tá certo? Só que qual que é o problema com isso? Porque se a gente for avaliar, a gente teve a COP27 nesse ano, e todas essas questões do meio ambiente, de você cuidar, né, do nosso planeta, elas são boas, elas não são ruins, tá certo? Olha o que teve lá agora, né, no final do ano, lá em novembro, na COP27. Líderes mundiais vão ao Monte Sinai para os 10 mandamentos da justiça climática. Então, qual que era o propósito deles? Pegarem os 10 mandamentos da justiça climática, né, que eles estão chamando, subir até o Monte Sinai, no mesmo local, né, na mesma região onde Deus entregou os 10 mandamentos, e ali eles entregarem, né, para a humanidade os 10 mandamentos da justiça climática, tá certo? Então eles vão no mesmo local onde Deus entregou a sua lei, e ali eles entregam essa lei do clima. Aí lembra que o Gorbachev falou lá? Que ele queria que a Carta da Terra fosse o quê? Como os 10 mandamentos, tá certo? E o que eles fizeram esse ano aqui? Levaram até o Monte Sinai os 10 mandamentos da justiça climática. Só que no dia que eles foram, né, para subir até o Monte Sinai ali, você tinha vários líderes de várias religiões juntos, né, nesse propósito. Aconteceu um problema lá, né, a questão do clima, e eles não conseguiram subir até o Monte Sinai. Então o plano deles foi frustrado, tá certo? Pela intervenção divina aí, né? Eles não terem que subir no lugar lá para apresentar os 10 mandamentos da justiça climática. Que basicamente os 10 mandamentos deles são legais, quando você vê o resumo, tá? Então eu coloquei aqui o link para quem tiver interesse depois para procurar. O site é o climaterepentance.com.
aí tem barra, né, The Spiritual Principles. Depois você pausa o vídeo aí que você estiver assistindo para pegar esse link, e aí eles têm os 10 mandamentos na íntegra, tá? Aqui eu coloquei só o resumo deles. Então, por exemplo, o primeiro mandamento fala de proteger a natureza. Não tem nada de errado com isso. Mas quando você vai ler o que está por trás desse mandamento lá no site deles, eles falam que muitos consideram a própria natureza como divina, tá certo? Então você vê de novo aí várias ideias panteístas, aquelas ideias lá que o Gorbachev falou, né? A natureza é o meu Deus. Depois ele vai falar no mandamento 5, né? Uma vida espiritual disciplinada é útil para superar os desafios da mudança climática. De novo, você, né, unindo aí a questão da religião com essa questão da mudança climática, com a questão da ecologia. Aí no mandamento 9, leve a sério as lições e observações que a humanidade alcançou pela aplicação de sua mente no estudo científico e pelo raciocínio comum. Ou seja, você tem que pensar igual a maioria das outras pessoas pensam e sempre utilizar um raciocínio que com estudo científico, tá certo? Então, algumas coisas você precisa deixar para trás aí para você estar em harmonia com o que eles acreditam. Então, grande parte desses mandamentos, eles são panteístas, tá? Eles divinizam a natureza. E esse que é o grande problema. Então, quando você olha assim rapidamente, não tem nada de errado com isso, seria algo até bom, né? Nós, como os mordomos de Deus, devemos cuidar sim da natureza, devemos sim fazer, né, aquilo que estiver ao nosso alcance da melhor maneira possível, mas não será isso que vai salvar o mundo. No entanto, o que a gente vê é um movimento, né, interreligioso, liderado aí pelo Papa Francisco, para que essa, vamos dizer assim, essa religião mundial voltada para a questão ecológica, para a questão ambiental, ela seja estabelecida. E quando a gente fala de uma religião ambiental, aí não importa, por exemplo, se a figura central da minha fé é Cristo, tá certo? Se o do outro lá é o Alá, né? Se o do judeu é o Messias, que eles acreditam que ainda não veio. Porque a natureza é algo comum. E a partir do momento que eu divinizo a natureza, ela serve para todos. Então esse que é o grande problema nesse caminho que eles estão trilhando. E a gente percebe que essa ideia de uma religião universal voltada na natureza, né, ela está diretamente relacionada com o quê? Com um governo único mundial, tá certo? Eles estão conectados. Só que por trás de tudo isso que a gente está falando aqui, né, parece que não é algo demais, né? Parece que é até bom isso.